E aí, gente, pra quem não me conhece, meu nome é Lucas, sejam bem-vindos ao meu canal e a mais um vídeo. Hoje eu estou aqui para falar sobre as primeiras leituras que eu fiz no ano 2022, no caso. Vou contar um pouquinho pra vocês sobre os livros que eu li no mês de janeiro. E assim, eu não li tanta coisa assim nesse mês, porque eu li 6 livros e comecei um, mas não terminei, vocês vão entender daqui a pouco. Mas foram livros assim mais curtos, só que é porque foram minhas férias e eu também quis aproveitar, porque diferente de outras pessoas que usam as férias também pra ler, né? Porque eu sei. Só que como eu trabalho com livros, então eu meio que também me dei um pouquinho de férias de leituras. E aí eu fui lendo mais assim livros que eu queria ler, não assim com pretensão especificamente para fazer algum vídeo. Foram só livros que foram me dando vontade de ler ao longo do mês. Mas foram leituras bem satisfatórias, não teve nenhum livro dessa lista que eu odiei. Então vocês vão ver daqui a pouco quando eu falar sobre eles, o que é que eu achei de cada um. Infelizmente também não teve nenhum livro favorito, que é uma coisa que eu queria que tivesse. Porque eu queria, sei lá, um livro favorito por mês pelo menos. Mas tomara que nos próximos meses compense isso. Caso você tenha caído nesse vídeo de paraquedas, eu falo sobre todos os livros que eu li na ordem, sem dar spoiler. Eu conto um pouquinho sobre a história e conto minhas percepções sobre a leitura e por que eu recomendo e o que eu não recomendo, e assim a gente vai seguindo. Não se esqueça também de deixar o like aí embaixo pra vocês não esquecerem de deixar no final, porque é muito, muito importante. E se você chegou nesse vídeo por acaso, assiste lá até o fim. Aí se você gostar de mim e me achar uma pessoa legal, você se inscreve aí pra não perder os próximos vídeos. E é isso, minhas redes sociais também estão aí na tela, é Lucas Barros em todo lugar pra gente ter um contato mais direto. E se você quiser comprar algum desses livros, eu tenho um link na Submarino e na Americanas, se você puder usar, isso me ajuda muito. Vamos começar. Eu comecei o mês lendo Vozes de Chernobyl, dessa autora aqui que eu não vou me ousar a pronunciar o nome dela, mas foi minha primeira leitura do ano. É um livro de não ficção que vai contar sobre a tragédia de Chernobyl, né, obviamente. Eu acho que todo mundo deve conhecer, né, a história da tragédia de Chernobyl, que foi aquela usina nuclear que acabou explodindo e deixou vários mortos, vários feridos e várias sequelas também. E é um caso que a gente fala até hoje. Só que eu achei interessante a abordagem desse livro, ela é um pouco diferente. Então ela não vai focar muito na tragédia em si, ela não vai dar muitos detalhes sobre o que realmente aconteceu. O livro, na verdade, são vários monólogos de diversas pessoas que eram ali daquela localização, contando como a tragédia impactou a vida delas. Então vai ter pessoas que eram cidadãos comuns, que moravam ali e perderam algum ente querido. Alguém também que acabou tendo algum problema de saúde por conta da explosão. Também tem depoimentos de pessoas que estavam trabalhando na usina, pessoas que estavam trabalhando em outras áreas e que foram afetadas, né? Porque meio que todo mundo da cidade foi afetado e da região foi afetado por essa explosão. Então a autora meio que reuniu e foi atrás de ouvir as vozes dessas pessoas pra literalmente dar voz mesmo. Porque também foi uma coisa que foi bem negligenciada e ela vai falar sobre isso. Então o objetivo dela é poder dar voz a essas pessoas que não tiveram essa oportunidade e que já perderam tanto com essa explosão, e aí pelo menos ela quer que as histórias dessas pessoas sejam contadas pelo mundo. Eu achei um livro muito emocionante, como vocês estão vendo aí, eu fiz várias marcações, porque ele me pegou assim em vários momentos no meu emocional, pelas coisas que as pessoas falavam mesmo. E é muito triste a gente ver que muitas das mortes não foram causadas só pela explosão da usina, no caso, mas sim também pelo descuido dos governantes e das pessoas que estavam à frente, que estavam ali naquela obsessão de reparar tudo e acabou causando vários danos às pessoas que trabalhavam ali ou que estavam ali ao redor. Então eles não tiveram esse cuidado com as pessoas. Então é bem triste de ler sobre isso, de conhecer essa realidade dessas pessoas, principalmente porque ela vai atrás de um lado mais humano, como se fosse assim da tragédia, porque ela foi em busca dos depoimentos e de saber como aquilo ali afetou na vida das pessoas, no sentido emocional e no sentido das relações delas, e não só assim na questão de como aquela explosão afetou a economia, afetou o funcionamento da cidade. Foi um livro bem difícil de ser lido, não é uma leitura fácil, é uma leitura bem densa e que você tem que dar vários respiros enquanto você tá lendo, porque realmente é um livro que eu achei muito, muito bom. E eu recomendo também pra todo mundo. Ou seja, tudo que eu falei aqui já. E enfim, leiam esse livro porque eu acho que vale muito, muito, muito a pena mesmo. Que eu postei mês passado aqui no canal. Eu vou deixar o link aqui nos casos caso você não tenha visto. Caso você também não tenha assistido o vlog, foi meu segundo contato com Murakami. É um livro super curtinho e tipo assim, nem faz livros. Ele também é um autor contemporâneo, então as histórias dele não vão ter assim grandes acontecimentos. Nesse caso aqui a gente vai ter o Hajime e vai ser como se fosse um romance de formação, apesar de que o livro se passa mais quando ele já tá adulto. Ele nunca meio que deixou de pensar nela, porque ele tinha uma ligação assim muito dele. Ele tem filhos, é casado, tem uma carreira bem sucedida profissionalmente, mas ele começa a perceber que não é isso que tá fazendo ele feliz e que ele não tá satisfeito com a vida que ele tá tendo no momento. E ele começa a se questionar várias coisas, crises meio que existenciais. E essa outra personagem que eu falei pra vocês que aparece no começo, ela também vai ter um papel importante pra história. E a gente vai acompanhar tudo isso. É um livro que ele é muito curto, mas ele é muito envolvente. E apesar dele ser curto, já foi o suficiente pra eu me apegar bastante ao personagem. Terem realidades completamente diferentes nos diálogos e nos pensamentos dos personagens. Então eu acho isso muito, muito bom. Pra quem não sabe, o Murakami é um autor japonês, então o livro vai ter todo
cultura diferente também, que é muito interessante. E ele tem aí muito potencial para se tornar um dos meus autores favoritos, porque até agora os 2 livros que eu li dele eu gostei muito, me identifiquei bastante. E em breve eu pretendo ler mais coisas desse autor e eu também recomendo bastante. Caso você também nunca tenha lido nada do Murakami e quiser começar por esse livro, eu acho que é uma boa, porque ele consegue mostrar bastante do potencial dele. Uma história bem curta, mas que não deixa nada assim a desejar. Eu dei 4 estrelas pro livro. Eu só não dei 5 porque eu tô guardando essas 5 estrelas pro livro perfeito do Murakami, que vai ser um que eu vou ler e vou ficar assim, meu Deus, que obra perfeita. E eu sei que isso vai acontecer, eu tenho essa sensação. Então, por enquanto, esse daqui foi 4 estrelas, mas é muito, muito bom mesmo. Pra vocês verem que eu estou focado e querendo realmente cumprir a minha meta de 12 livros pra ler em 2022, eu finalmente li Meu Pé de Laranja Lima, do José Mauro de Vasconcelos, que vocês me pediam muito, 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 muito pra ler esse livro. E eu tava assim, com as expectativas muito, muito altas, mas ao mesmo tempo é muito engraçado que quando a gente cria muita expectativa pra ler um livro, ou no caso as pessoas criam muita expectativa em mim pra ler um livro, eu acabo também ficando com um pouco de medo de me decepcionar, porque eu vou com muita sede ao pote, geralmente, quando isso acontece. Mas enfim, eu li Meu Pé de Laranja Lima. Caso você não saiba, esse livro é meio que um clássico brasileiro. Ele vai ter como protagonista o Zezé. Ele é uma criança de mais ou menos 6 anos de idade. Ele, assim, ele é muito conhecido por ser uma criança travessa, sabe? Então ele apanha muito dos pais, das pessoas ao redor dele, porque ele gosta de fazer pegadinhas e ficar fazendo assim, meio que trazendo para um vocabulário mais atual, trollagens. Então ele gosta de se divertir assim, pregando peças nas pessoas. E aí os adultos se irritam e desce o cacete no Zezé, o coitado. E é muito interessante porque desde o começo do livro você consegue ver a inocência do personagem. Porque além de ser uma criança, meio que você consegue ver a pureza de tudo que ele faz. E que nada que ele faz realmente é feito na maldade. E é bem triste você ver as pessoas reagindo dessa forma, batendo nele, falando que ele é, sei lá, um capeta. As pessoas ficam dizendo que ele é tipo um demôniozinho, não sei o quê. Porque você consegue ver que pra ele, e ele meio que não entende, ele só meio que aceita, porque querendo ou não é uma criança. Então as pessoas colocam tanto na cabeça dele de que ele é uma criança ruim, que ele é malvado, que ele começa a acreditar nisso e ele realmente acha que ele é. Só que você vê, ao mesmo tempo, pelas coisas que ele fala e as coisas que ele pensa, que ele é apenas uma criança super inocente que tá, tipo assim, sendo criança, sabe? Quando vocês falavam também, falavam que ele era um livro muito, muito triste. E assim, mais ou menos até mais da metade do livro, eu tava achando bem tranquilo, não tava tendo assim nada de triste. Era mais assim, mostrando a rotina do Zezé, as coisas que ele fazia. E ele também era muito uma criança muito esperta, inteligente, que ficava querendo aprender as coisas. Isso é muito legal de ler. E aí ele vai começando a ficar mais triste, tipo assim, no finalzinho. Acho que é nas últimas 20 páginas que realmente dá um desconforto, dá um apertozinho no peito com as coisas que você lê, principalmente quando você encara a situação no todo e você tenta imaginar todo esse contexto que está acontecendo. Ela é importante também destacar que o Zezé é de uma família muito pobre, então ele é de uma classe social muito desfavorecida, e isso também vai ter uma influência no livro. Esse livro também ele é bem conhecido porque ele tem traços autobiográficos, então é meio como se fosse uma biografia do autor misturada com ficção. E aí isso deixa a história ainda mais triste. Eu achei o livro muito, muito bom. Eu dei 4 estrelas no final, que eu achei muito bom, no real. Eu não achei assim o livro mais triste do mundo, eu acho que é um livro assim, tranquilo, que dá pra todo mundo ler. Ele não tem, assim, gatilhos muito, muito grandes. Tem ali algumas coisas, mas eu acho que é uma leitura válida. E eu acho que também todo mundo deveria ler, porque ele é um livro bem bonito. E é um livro bem emocionante também. E que tem uns ensinamentos, assim, de uma forma bem simples. Então dá pra ver a simplicidade do personagem e a simplicidade da história também, apesar de ser uma história bem, bem triste. Então, gostei. Veio aí, gente. Podem ficar tranquilos. Tiveram 3 livros que eu achei muito bons e perfeitos, né? Que foram, assim, 4, 5 estrelas. E agora a gente vai pra 3 livros que eu não achei essas coisas todas, mas eu gostei também. Então, começando, temos A Assombração na Casa da Colina, da Shirley Jackson. Tem aqui atrás, gente, pra vocês terem noção do bait, não caiam nos bait do Stephen King. Tá escrito assim: a história de casa mal assombrada mais próxima da perfeição que eu já li. Stephen King, que ele coloca blurb em todos os livros do mundo. Se ele leu, aí já é outra questão, né? Mas deixa ele no mundinho dele. Eu comecei a ler esse livro e eu tava com as expectativas assim bem altas, tanto por ser um livro super famoso, a autora também ser super famosa, e também porque eu sabia que esse livro que tinha inspirado aquela série da Netflix, da Maldição da Residência Hill. E aí eu achei, nossa, deve ser um terror psicológico bem legal e tal, com Casa Mal Assombrada deve ser massa. E eu vou ler pra vocês o primeiro parágrafo do livro, a forma que o livro começa. E aí, quando eu li isso aqui, eu disse, eita, vem aí um livro foda. Que é assim que começa, vou ler pra vocês. Nenhum organismo vivo pode existir muito tempo com sanidade sob condições de realidade absoluta. Até cotovias e gafanhotos, supõem alguns, sonham. A Casa da Colina, desprovida de sanidade, se erguia solitária contra os montes, aprisionando as trevas em seu interior. Estava desse jeito havia 80 anos, e talvez continuasse por mais 80. Lá dentro, paredes continuavam de pé, tijolos se juntavam com perfeição, assoalhos estavam firmes, portas estavam sensatamente fechadas. O silêncio se escorava com equilíbrio na madeira e nas pedras da Casa da Colina, e o que entrasse ali
entrava sozinho. Véi, eu juro pra vocês que quando eu li esse primeiro parágrafo me deu um arrepio, porque eu achei, caramba, muito bem escrito, já me passou toda uma atmosfera, né, um negócio assim, sabe? E eu fiquei muito empolgado pra ler o resto. Só que o que acontece? Esse livro vai ser sobre 3 personagens que eles recebem um convite pra passar um tempo na Casa da Colina, que é meio que essa casa que todo mundo da cidade tem super medo, ninguém consegue chegar perto, porque falam que é assombrado. E aí esse homem convida essas 3 pessoas, que no caso é a Eleanor, a Theodora e o Luke, e aí eles 3 são convidados pra passar um tempo ali com ele nessa mansão e tentar, sei lá, porque eles acham que vai ser uma coisa divertida, explorar e ver se realmente essa casa é mal assombrada e tal, não sei o que, e passar um tempinho ali. E aí eles decidem passar esse período assim mais de férias e ver como vai ser essa experiência. E demora bastante mesmo pra acontecer alguma coisa assim sobrenatural na casa, que a gente também não dá pra saber se realmente ia acontecer alguma coisa sobrenatural ou se é uma coisa mais da cabeça dos personagens. Isso é interessante porque a autora meio que deixa isso pra interpretação, pelo menos eu interpretei assim, que a gente não consegue, não fica claro se realmente aconteceram coisas sobrenaturais ou se era tudo da mente dos personagens que estavam com uma carga psicológica tão assim, sabe? De que era uma casa mal assombrada que acabaram imaginando coisas. Só que isso é uma coisa assim, bem da interpretação de cada um mesmo. Eu interpretei dessa maneira. Só que o meu problema com o livro foi que eu não consegui me apegar a nenhum personagem. Eu achei os personagens bem chatos, na verdade. Não só chatos, mas também eu achei eles meio caricatos. E os diálogos também. Então eram os diálogos assim que dava até um pouquinho de preguiça de ler. E as partes que eu mais gostei do livro foi quando a autora estava descrevendo a casa, descrevendo a atmosfera do ambiente, descrevendo o cenário. Essa parte eu acho que ela fez muito, muito bem, porque a escrita dela é muito foda nessa parte. Só que aí quando ia pra parte mais dos personagens e dos diálogos entre eles, eu ficava com preguiça. E eu também achei um livro lento pra um livro curto, porque ele só tem 200 páginas e eu demorei assim até um tempinho pra ler. Só que eu dei 3 estrelas no final das contas, porque eu achei um livro bom. É um livro assim que eu achei bom, é legal, me deu umas sensações legais em alguns momentos. Eu fiz algumas marcações também e gostei da forma como a mansão é descrita e da atmosfera no geral. E gostei também um pouquinho do final. Eu acho que o final combinou com a história, mas eu esperava muito, muito mais. Eu achei que ia ser todo um rolê diferente e aí por isso que eu me decepcionei um pouquinho e não dei uma nota maior. Mas é uma história legal. Por ser um livro curto, eu acho que sim, valeu a leitura. E eu fiquei até curioso pra ver a série, porque falam que é totalmente diferente e deve ser bem mais assustador, na real, também, né? O penúltimo livro que eu li esse mês foi literalmente um surto. Eu tava aqui sem fazer nada num sábado. Eu acho que foi num sábado, não lembro direito, foi uma sexta. E eu peguei esse livro e li ele inteiro num dia, porque é um livro também bem curtinho. Se chama Luto Sem Medo, do Max Potter. E é uma fábula, na verdade, né? Ele tem menos de 150 páginas e ele é inspirado no conto do Corvo, do Edgar Allan Poe. E não só nesse conto, mas ele tem inspiração em outras coisas. E o autor meio que reuniu várias coisas assim que são influências pra ele na literatura e outros tipos de arte e escreveu isso aqui. Mas é basicamente sobre um pai e 2 filhos que perderam a mãe e a esposa, no caso, né? E eles lidando com esse luto. E aí, um momento do começo do livro vai aparecer esse corvo, que meio que a gente... Cada um pode interpretar de uma maneira, obviamente, o que seria esse corvo que chega pra conversar com ele. E aí vão ter meio que capítulos do livro na perspectiva do pai, na perspectiva dos filhos e na perspectiva do corvo. Os capítulos do corvo são bem, meio que, sei lá, gente, não sei nem explicar, mas tem umas partes desse livro que ele é meio psicodélico. Que parece que você tá numa viagem muito doida, lendo as coisas que o autor coloca aqui, as coisas que você imagina e as coisas que você tenta imaginar que ele coloca aqui. Então é uma experiência bem interessante ler esse livro, porque ele tem umas partes assim bem reflexivas e tem umas partes assim tristes, né, porque fala sobre luto. A forma como ele é escrito é de uma maneira meio hipnotizante, eu não sei explicar, mas é um rolê meio distorcido. Eu não sei explicar a sensação, mas é como se você estivesse lendo uma coisa meio viajada assim. Tem umas metáforas, umas coisas que você tem que estar muito... sei lá, pra ler e entender mais ou menos, porque o autor também ele é bem criativo, ele faz umas referências dos negócios, então é uma história diferente, então por isso que eu gostei, eu dei 3,5, porque eu achei bem bom e eu achei muito diferente a forma como ele é escrito, então por isso eu quis dar uma nota, apesar de não ter amado o livro também, não ter me apegado tanto, porque tem uns momentos que ele é tão doido que chega até a ser um pouco confuso, mas eu entendi que é o estilo dele, provavelmente também por ele se inspirar em Edgar Allan Poe faz sentido. Eu achei um livro bom, vale a pena a leitura, é um livro bem intenso, assim que você consegue ler de uma vez só, e você fica com essa sensação diferente de leitura. Então se você quer ler um livro diferente de tudo que provavelmente você já leu, eu acho que vale muito a pena ler isso aqui. E pra encerrar, eu li A Festa da Insignificância, do Milan Kundera. Pra quem não sabe, é o mesmo autor de A Insustentável Leveza do Ser, que é um dos meus livros favoritos, foi um dos meus favoritos do ano passado e se tornou um dos meus favoritos da vida. E eu tinha esse livro aqui, como era do mesmo autor, eu quis ler logo, porque eu gostei muito do primeiro livro, eu tava com as expectativas muito, muito altas, não vou mentir pra vocês. Só que eu não gostei tanto assim. Já adiantando, minha nota foi 3,5 também, porque eu achei um livro bom, mas eu esperava muito mais, eu não achei, tipo assim, muito bom, igual A Insustentável Leveza do Ser. Ele segue o mesmo padrão aqui, no caso, que é um romance, só que ele sempre traz um aspecto mais filosófico e mais
reflexivo para o livro dele, igual a Sustentável Leveza do Ser. Então a gente vai acompanhar alguns personagens masculinos aqui, meio que um grupo de amigos, e eles conversando e vivendo as vidas deles e os questionamentos que eles têm sobre o mundo e tudo mais. E eles também vão ter algumas reflexões de momento do livro, que como vocês podem ver eu fiz algumas marcações. Acho que a reflexão mais legal que eu achei desse livro, mais interessante, que me fez ficar pensando bastante, foi sobre a questão da representação do mundo e de meio que como não existe uma representação real do mundo. Por exemplo, cada pessoa tem uma própria representação e uma própria imagem do mundo, por causa que cada um de nós somos os indivíduos e cada um tem sua própria realidade. E, obviamente, isso acaba influenciando nossa representação do mundo e como a gente enxerga o mundo. Então, como o mundo é visto de uma maneira diferente por cada pessoa, meio que não existe uma verdadeira visão do mundo. Então ele faz essa questão, porque como cada pessoa enxerga o mundo de uma forma, não existe uma real representação do mundo. E aí isso me levou todo para uma viagem, eu fiquei pensando muito nisso, deu todo aquele rolê que eu acho muito legal de sentir esse tipo de livro. Então é isso que me faz gostar dos livros do Milan Kundera. Só que nesse caso aqui eu não me apeguei tanto a parte mais da história em si, da trama, que foi em A Sustentável Leveza do Ser. Não só teve as reflexões que eu gostei, mas eu também gostei da trama. E nesse daqui eu fiquei meio com... sem vontade. Tipo assim, eu não me importava muito com os personagens, nem com as coisas que eles estavam assim passando e as coisas que estavam acontecendo. Tiveram alguns capítulos que eles foram pontos altos assim dos livros, que eu achei eles muito bons e me deram aquela instiga pra continuar lendo o livro. Só que tem outros que eu achava bem sem graça e eu ficava tipo, ai, tá bom, passa logo. Então é por isso que eu achei um livro bom, mas que eu esperava muito mais e acabou que não foi essas coisas todas pra mim. Mas eu ainda acho um livro legal e que vale a pena a leitura. Mas eu não recomendo, se você for o seu primeiro contato com Milan Kundera, eu recomendo com certeza começar por A Sustentável Leveza do Ser, porque é muito, muito melhor. E é isso. Mas provavelmente depois eu peguei outro livro desse autor, porque eu ainda não desisti de ler ele, não. Foi um livro que eu gostei, só não gostei tanto assim. E só pra deixar aqui registrado, eu tinha dito lá no vídeo dos 12 livros para ler em 2022 que eu ia tentar ler Os Miseráveis em janeiro, e como vocês podem perceber, não rolou. Mas só pra vocês não acharem que eu desisti, eu estou lendo Os Miseráveis ainda no momento, ó. Como vocês podem ver, o livro está aqui marcado e nesse momento que eu estou gravando esse vídeo, eu estou na página 176. Então, ainda tem muito chão pela frente. muito, muito chão. E eu só queria deixar registrado aqui que eu estou lendo Os Miseráveis também e que eu li também ele no mês de janeiro. E foi por isso talvez que eu não tenha lido mais livros, porque eu também dediquei um tempinho a ler Os Miseráveis. E eu não vou falar sobre o que eu tô achando, porque vai sair um vlog de leitura que eu tô atualizando aos poucos à medida que eu tô lendo. E aí, quando eu terminar o livro, esse vlog vai pro ar. Então vocês provavelmente vão ver esse vlog com vários cabelos, vários cenários, várias roupas, vários rostos diferentes. Porque eu não sei quanto tempo eu vou demorar pra ler o livro. Eu já aceitei que eu não ia ser uma leitura pra se ler em um mês, porque é um livro muito denso e com muita coisa pra ser absorvida. E aí eu fiquei com medo de ler muito rápido e acabar não pegando tudo que a história tem pra me proporcionar. Então não tinha pra que esse surto. Então eu fiquei de boa e vou ler Os Miseráveis no meu tempo mesmo. Então só aguardem, que pelo menos vocês sabem que eu estou lendo. E é isso. Essas foram minhas leituras do mês de janeiro. Espero que vocês tenham gostado e que vocês peguem recomendações de livros aqui, porque foram livros que, apesar de tudo que eu falei, eu recomendo os 6. Não tive nenhum livro assim desse vídeo que eu não recomendo, porque são leituras bem diferentes umas das outras. E uma coisa que eu gostei também e que eu pretendo continuar fazendo é deixar minhas leituras ao longo do ano e em cada mês mais diversas. Então vocês podem ver que tem diversos gêneros aqui, diversas culturas, diversos autores, então eu acho que isso acaba acrescentando mais pra não ficar lendo sempre a mesma coisa. Então agora em fevereiro também eu já vou pegar outras coisas. E caso você também não queira só esperar pra ver no final do mês os livros que eu li, é só você me seguir no Scooby, no Instagram, que eu também estou sempre postando o que é que eu tô lendo, e acompanhar os vlogs que eu posto aqui no canal ao longo dos meses, porque eu sempre acabo falando um pouquinho sobre as minhas leituras. Se você não deixou o like até agora no vídeo, por favor, deixa. E se você for novo por aqui e gostou do vídeo, se inscreve aí pra você não perder os próximos. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui. Espero muito ver vocês no próximo. Um beijão e tchau!